bom dia, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, tudo bom? Bom dia. Andréia está? Ô, Dani, você entrou hoje cedo. Dani, tudo bem, linda? Bom dia, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Ó, o pessoal já tá mais animado. Sexta-feira, gente, sextou. E o pessoal, Daiana, tudo bem? Bom dia. Sextou e o pessoal já está preparado já para o término de, né, mais um ciclo, porque todo mundo fala que o Brasil só começa as atividades pós o carnaval, então vamos ver, né? Dani, como que tá? E bebezinho aí, tá tudo bem? Ah, então tá já. Renata, só nos planos, não é? Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Eu gostaria de saber se vocês têm acompanhado, tem algumas aqui que são assíduas, né? Todos os dias estão entrando, cadê o Gil? Falta o Gil também, falta o Wagner. Como que vocês estão? Deus tem abençoado vocês com a meditação, com a reflexão que a gente tem feito? Coloque aqui. Né? Eu sei que alguns têm dificuldade de entrar nesse horário, porque é o horário de se arrumar, aquela coisa toda. Mas para mim, particularmente é o melhor horário, porque eu posso deixar e vocês podem, né, assistir durante o dia, enfim. Né? Oi, Crisinha, tudo bom? Bom dia. Aí coloca aí depois, compartilhe aqui se você tem sido abençoado, se Deus tem falado com você em alguns momentos. Eu lembro que, acho que a Dayana que disse que ela estava meditando já num texto que nós falamos durante a semana e Deus confirmou através da devocional. Eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Então, vamos lá. Hoje, seguindo, né, a nossa organização em termos de pensamento e o propósito também desse canal, que é falar sobre a palavra de Deus, mas como um gabarito, ou seja, aquilo que tem já a resposta, onde já tem os textos, onde previamente nós temos as informações do que poderá acontecer e tudo mais, mas isso só é revelado aos humildes, aos aqueles que têm uma experiência com Deus e tudo mais. E a gente tem que buscar isso todos os dias, não é? Então, um dos pontos importantes que Deus tem falado comigo, principalmente essa semana e no dia de hoje, é que quando a gente passa por uma avaliação, por uma prova e tudo mais, nós já falamos sobre isso, a ansiedade, o medo, o erro, né? Mas existe algo que é bem interessante, que é pós, né? Prova você tem aquele sentimento, muitas vezes de alívio, ou muitas vezes aquela frustração, ou até de alegria, entusiasmo, principalmente quando você foi muito bem naquilo. Aí, Wagner, tudo bom? Bom dia, varão. Então, o que acontece? Nós temos esses sentimentos que acontecem logo após uma prova, uma avaliação. E isto mostra muito bem a pessoa, a família, os valores que a pessoa tem. Exemplo, quando você acaba de fazer algo e esse algo, você já foi preparado para isso. E você já tem aquela certeza que, puxa vida, eu vou conseguir, e você faz aquilo e dá certo. Né? A pessoa humilde, ela, puxa vida, poxa, que bom, que legal, né? Aí tem aquelas pessoas que são, sabia, tá fácil demais, né? Que tem como falar vantagem, pô, aquilo lá é tudo... Né? Mas ninguém sabe o contexto. Então a gente está falando sobre o sentimento pós uma avaliação, pós uma prova e quais são as reações das pessoas. Mas nós não sabemos como que é esse momento anterior à avaliação, anterior, né, à prova. Existem aqueles que têm o privilégio de ter um espaço para poder se preparar, para poder estudar, para poder realmente organizar as suas ideias, não é assim? Tem aquelas pessoas que, puxa vida, principalmente quando a gente fala no universo escolar, né? Que estuda de manhã e no período da tarde, tem um espaço para poder o computador, né? Toda a questão toda da informática, tem talvez a avó que traz um lanchinho à tarde, e aí eles se preparando para uma prova. Mas tem aqueles que não têm espaço, tem aqueles que têm que dividir
o seu quarto com irmãos, ou tem que cuidar do irmão mais novo, ou tem que ajudar o pai no trabalho, enfim. E o que ele tem de preparo para fazer aquela avaliação foi a atenção que ele teve durante a aula. E aquela líder que dá no ônibus, ainda chacoalhando com sono, e ele vai. Ou seja, cada um tem um contexto, né, pré-prova, pré-avaliação. Cada um tem um contexto. Mas só que nós, enquanto pessoas que avaliamos, todos os dias avaliamos alguém ou somos avaliados, a gente esquece de pensar nisso. E é interessante que Deus, quando Ele permite que nós passemos por um momento difícil, por uma avaliação, uma prova, Ele sabe do nosso contexto. Ele sabe do nosso contexto. Ele sabe se nós estamos ou não preparados. Ele sabe se nós estamos ou não alimentados. É tão interessante isso. Aí algumas palavras, alguns versículos começam a fazer sentido quando a gente percebe isto, né? Nenhuma provação virá sobre vós. Aí você pode continuar o versículo. E aí eu parei aqui em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim. Todo esse capítulo ele fala sobre a questão do justo em contraste com o perverso. É bem interessante quando você começa a estudar, principalmente do 10 e o 11, fala muito sobre isso. Mas vamos lá. No versículo 17 diz: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Vamos lá de novo. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Mas o que abandona a repreensão anda errado. É interessante, né? Quando a gente inicia a nossa vida com aprendizado, logo pequeno, o primeiro local social onde a educação está aí pairando é o lar, a casa. Então, o bebê, ao nascer, principalmente a Dani, que está aí, quando tem 2, está chegando o terceiro, no primeiro momento, você, com aquele amor, né, maternal ou paternal com seu filho, aquele bebezinho, toda a perfeição que você visualiza nele, e você percebe algo que a gente tem que refletir. Que ao cuidar desse seu filho, você já pressupõe que você precisa fazer com que esse seu filho consiga se defender, se proteger, que não faça algo errado, não é isso? Então você, no primeiro momento, você tenta proteger o espaço. Muitos mudam os objetos da sala, as quinas, as mesas, enfim. Proteger o fogão, as tomadas. Mas aí chega um momento que você começa a dizer o que é certo ou errado. Começa a educar o seu filho, a sua filha. E é interessante que é um fenômeno isso, né? Em alguns momentos você tem os seus filhos que pegam na primeira. Pegam na primeira, já entendem. Outros não, eles precisam errar para aprender. Aí vem aquela velha história, né? Você está fazendo um bolo e fala, não põe a mão no forno que está quente, não põe a mão no forno que está quente. Até a pessoa coloca a mão, aí nunca mais ela coloca a mão, porque ela lembra de que realmente dói. Mas, o que a gente está falando isso? Quando nós fizemos essa comparação das pessoas ao chegar numa avaliação, numa prova específica, que tem todo um contexto, é interessante que nós, enquanto pais, enquanto mães, a maioria aqui, a gente não pode desistir de incentivar nossos filhos a guardar os ensinamentos. A gente não pode desistir disso. Mesmo que ao chegar na adolescência, nesse momento tão de rebeldia, onde eles acham que tudo está errado, tudo que nós vivemos está errado, o que nós falamos está errado. Sabe por que isso acontece? O versículo diz: porque aquele que abandona a repreensão anda errado. Não é fácil você seguir os mandamentos de Cristo,
os princípios cristãos. Não é fácil. Quem fala que é fácil, puxa vida, então está vivendo uma vida, né, em Nárnia. Mas não é fácil, nós sabemos disso. E ele também disse que não seria fácil. Porém, é o melhor caminho. É o melhor preparo que cada um de nós podemos ter para essa pré-avaliação, pré-prova. É seguir. É seguir. É seguir os ensinamentos. Nós estamos agora, sexta-feira, né? Eu falei no início, carnaval chegando. Talvez vai fechar sua rua, barulho acontecendo. E é um momento muito interessante agora, né? De euforia, de ânimo, pessoas que economizam todo o dinheiro para esse tempo, para poder extravasar, com a desculpa que ficaram 2 anos na pandemia. Enfim, nós temos aquela questão toda, mas a gente pergunta, tá, mas aonde que vem a verdadeira alegria, né? Esse êxtase? Então, ao mesmo tempo, nós temos aí essas pessoas desfrutando desse momento de euforia que passa muito rápido. Nós temos ainda pessoas intercedendo em retiros, muitas coisas acontecendo, guerras, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu pergunto, você está preparado então para a prova que virá hoje? A avaliação que virá hoje na sua vida? A avaliação que virá nesses dias de carnaval? As provas que virão nesses dias de carnaval? Deus abençoe a cada um de nós. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Nós não teremos devocional sábado nem domingo, né? Mas segunda e terça estamos aqui novamente. Aqueles que vão participar de retiro, aqueles que vão viajar com a família, que Deus abençoe vocês. Mas lembre-se disso. Lembre-se de nós estamos sendo avaliados todos os dias. Mas aquele que nos avalia sabe até onde nós podemos ir. Então vamos surpreendê-lo fazendo mais, o melhor. Deus abençoe. Beijo.